A palavra de Deus é algo muito complexo. Todos concordamos que ela é difícil de compreender, né? Mesmo às vezes sendo pregada, explicada, muitos ainda não têm toda a plenitude da compreensão. Então, quanto mais a gente prestar atenção, quanto mais a gente ficar vidrado, eu creio que mais ela penetra, né? Eu me converti há uns 12 anos atrás e eu me lembro de cada momento. Eu me lembro de cada culto, eu me lembro dos primeiros cultos, eu me lembro das primeiras palavras. Meus sentimentos, sempre que estava dando o horário de terminar, o sentimento que vinha no meu coração era de tristeza. Porque desde o princípio eu amei a palavra. Desde o princípio foi sido gerado curiosidade. Era sempre uma curiosidade nova. O que aprenderei hoje? Como Deus vai se revelar? Um Deus que eu sabia que existia, mas muito pouco ouvia falar. Um Deus que eu sabia, me limitava a conhecer, que tinha criado todas as coisas. Era o Pai de Jesus, o Jesus que morreu na cruz, nem sei muito bem porquê. Mas isso é uma história que vai sendo contada. Amém? Que realmente a palavra te seduza nessa noite. Que realmente a palavra venha causar o efeito ao qual ela mesmo diz que causa. A palavra tem o poder de nos convencer. A palavra tem o poder de nos salvar. Amém? Como crerão se não ouvir? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o justo viverá da fé. Salvação é por fé, não é por obras. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento. Profeta Isaías, capítulo 1. E a pergunta da noite, como tem sido recorrente no nosso meio, os títulos das mensagens têm se transformado em perguntas. A pergunta nessa noite é: você conhece Deus? Os que aqui estão sentados, os que aqui vieram pela primeira vez, os que aqui já se batizaram e têm caminhado com o Senhor, aqueles que já são igreja, já têm congregado de uma forma contínua, de uma forma até religiosa, tem conhecido Deus? Conhece Deus? Compreende as vontades de Deus, o agir de Deus, o plano de Deus, o manifestar de Deus? Amém? Será que temos conhecido? Que a palavra venha nos esclarecer nessa noite. Acharam? Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4, nós vamos ler. Ouve, ó céus, e presta ouvidos tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, eu os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, mas o meu povo, mas meus filhos, mas a igreja não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Amém? Através do profeta Isaías, o Senhor proclama aquilo que está no coração dele, o sentimento dele. Ele diz: criei filhos, os exaltei, os exalcei. Quantas bênçãos, irmãos, nós encontramos, quantas promessas, como o irmão Tailan se referiu antes. Quantas coisas podemos pedir ao Senhor? Quantas coisas nos são acessíveis? Eu creio e sei que temos visto excessos. Temos visto excessos, temos visto promessas que não existem. Mas infelizmente, a Bíblia diz que por causa desses excessos, o caminho da verdade seria o quê? Blasfemado. Existe o caminho da verdade. Existem coisas que são acessíveis. Existem sim presentes espirituais, presentes materiais. Existe sim contentamento, alegria, prazer da alma, nos relacionamentos. Mas será que nós temos conhecido o Senhor? Será que mesmo tendo sido constituídos filhos, por essa igreja tem aprendido que nós somos constituídos filhos, através do quê? Através de qual palavra? Que começa com um G. Graça.
favor não merecido. A nação de Israel mereceu ter sido constituída o povo de Deus no Antigo Testamento? Não mereceu, Deus constituiu. Deus fez eles filhos. Deus exaltou eles sobre a terra. Todas as nações tinham medo deles. Todas. Eles foram constituindo poder, riqueza, bens materiais, um reinado forte, um exército imponente. Tudo aquilo que estava acessível, tudo aquilo que estava de acordo com o plano de Deus até a vinda de Cristo, Deus prometeu e Deus cumpriu. E será que Deus não esperava algo deles em troca, irmãos? Amém? Será que nós temos compreendido o que Deus espera em troca daqueles que são constituídos filhos de Deus através da graça? Daqueles que o Senhor exalta, daqueles que o Senhor cuida, guarda, protege e abençoa? Eu vou responder. Muitos aqui, irmãos, não têm conhecido Deus. As nossas obras nos denunciam. As nossas obras, as nossas atitudes. Quando confrontados, as nossas respostas são que é difícil, que a carne é fraca. As nossas respostas são que está cansado, não tem força. Mas quando tem um telão, tem uma letra na tela, nós cantamos que somos filhos de Deus, irmãos. O que tem faltado talvez é compreender, conhecer Deus, começar a temer a Deus, respeitar a Deus como Ele é. Um Deus que nos criou, um Deus que nos exaltou e um Deus que conhece as nossas obras. Um Deus que sabe que se nós prevaricarmos contra Ele, Ele identifica o motivo. A palavra prevaricar significa deixar de fazer o que é exigido. Amém? Deus criou os filhos, exaltou os filhos e colocou regras para que esses filhos pratiquem e andem. Mas os filhos muitas vezes prevaricam contra o Senhor. Eu costumo, até de uma forma, brincar que ordem dada pelo Senhor, irmãos, é ordem que tem que ser cumprida. A ordem dada pelo Senhor tem que ser executada. Sabe por que nós questionamos ou deixamos de fazer? Porque nós ainda não temos a compreensão. Nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Nós conhecemos o Deus do nosso coração. Nós conhecemos o Deus que nós queremos conhecer. Nós pegamos muitas vezes uma mistura de muito conhecimento, uma mistura de muitos deuses e vamos formando a nossa própria ideia de Deus. Deus é Pai. Fica com essa informação já, por enquanto. Se tu ainda não conhece Deus, Deus é Pai. Deus te criou. E Deus exige algo que nós venhamos a corresponder. Amém? Será que conseguimos compreender um pouquinho do sentimento de Deus? Onde Ele diz, o boi conhece quem o alimenta. O jumento conhece aquele que faz a sua morada, a sua cama, a sua cocheira. Mas os meus filhos, aqueles que eu criei, aqueles que eu tenho falado face a face, não me compreendem. E aqui nós vemos a característica mais clara. O que caracteriza que a nação de Israel, que a igreja não conhece o Senhor? Uma vida, irmãos, uma prática do pecado, na desobediência. Amém? É isso que faz com que nós venhamos prevaricar. Essa semana eu fui confrontado, porque nesse lugar nós vivemos a graça e somente a graça. Nós entendemos que a lei foi totalmente abolida. Totalmente. Nós não precisamos guardar nenhum item da lei para nos justificar. Tudo é de graça. E alguém falou assim, uma irmã foi questionada, mas o teu pastor disse que não existe lei, então eu posso matar, roubar, adulterar, mentir, porque isso constituía-se na lei. O que essa pessoa não entende, porque talvez o lugar que ela frequenta não compreende Deus. A lei vem em forma de mandamentos, né, com um propósito, mostrar a nossa podridão, mostrar a nossa fraqueza. E a graça veio para quê, irmãos? Para nos libertar de tudo isso. Amém? Amém. Romanos capítulo 7. Viverei eu no pecado para que venha mais graça? De maneira alguma. Como viverei, como servirei aquilo para qual eu fui liberto? Então que a gente pare, irmãos, de fazer confusão. Graça é para te libertar do pecado.
Tu que tem frequentado esse lugar domingo após domingo. Tu que tem se dito cristão. Tu que tem tentado evangelizar pessoas. Tu que tem demonstrado até amor e caridade. Se tu não tens buscado uma vida de santidade, se tu tens prevaricado contra as ordens do Senhor, tu ainda não conheces Deus. Tens feito uma mistura de Deus. Uma mistura talvez de religiões, de preceitos. Mas o Deus da Bíblia, aquele que nos vê como filhos, que nos elegeu como filhos, exige algo muito além disso. Vamos começar de leve. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Muitos de nós andamos, caminhamos, conduzimos as nossas vidas, demonstrando que nós não cremos num Deus que criou o lago de fogo. Pois se nós crêssemos realmente, irmãos, nós íamos fazer de tudo para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? A Bíblia é bem clara, não vai ser o assunto da noite, mas esse juízo final, essa ressurreição, será para aqueles que não morreram em Cristo, para aqueles que não morrerem salvos. Aqui já haverá o arrebatamento, já haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, já haverá o período do reino milenar. Aqui será a ressurreição daqueles que negaram a paternidade de Deus, daqueles que prevaricaram, daqueles que não compreenderam Deus, daqueles que voltaram para trás. Existem igrejas cristãs que pregam que salvação é irrevogável. Amém? Eleição é irrevogável, salvação, não. Senão Deus não nos alertaria, irmãos, a conhecê-lo. Veja que essa profecia de Isaías era para o povo de Deus. Era para Israel, a qual Paulo se refere que agora é transferido à igreja. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não há o quê? Nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo. Tu conhece o Deus que criou o lago de fogo? Tu conhece o Deus que se o meu nome não estiver escrito nesse livro, eu sei que é tensa essa palavra. Eu sei que ela pode vir em tom de cobrança. Mas se tu acha que isso vem em tom de cobrança, perca mais tempo e leia mais a Bíblia. A Bíblia sim é um livro em tom de cobrança, meus amados. A Bíblia sim é um livro que nos confronta. A Bíblia sim é um livro que traz clareza para a nossa necessidade de um Pai, ao qual nos conhece muito bem. E o maior desejo dele é se fazer conhecido e compreendido. Amém? Eu queria começar por aqui nessa noite. Deus, Pai, criou o lago de fogo. E a Bíblia diz que esse lago foi criado para Satanás e para seus anjos. Mas conforme o rumo da humanidade, a humanidade sentiu o desejo de ter esse destino final também. E aqui é bem claro, irmãos. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Sabe quem vai ser teu vizinho? Satanás, os demônios. Talvez aquelas pessoas que te perturbam já aqui nessa terra, que tu acha que elas não vão para o céu. E elas não vão.
E elas te perturbam tanto que tu fica tão perturbado que tu será vizinho dela pela eternidade. Porque tu não conhece ainda o Deus da Bíblia. Tu não conhece o Deus que nos liberta dos sentimentos. O Deus que nos faz suportar as provocações. O Deus que nos faz passar por cima das afrontas, das angústias, dos medos. Amém? É uma vizinhança tenebrosa, irmãos. Vamos agora para Apocalipse 22. Vira uma página aí. Apocalipse 22, versículo 10 ao 15. Então me disse o anjo: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então o anjo disse para João: não seles. Tá? Tudo isso que eu estou te revelando vai acontecer. Não esconda isso de ninguém. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se suje ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Mais do que felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Eu sei que a lista aqui de Apocalipse é pequena. Talvez tu não se identificou nessa lista aqui. Mas em Colossenses ela se expande, em 1 Coríntios 6 ela se expande, em Gálatas ela se expande, em 1 Pedro também ela se expande, irmãos. Amém? A lista é extensa. Tem ira, tem lascívia, tem sensualidade, tem sentimentos, tem pelejas, tem divisões, dissensões, heresias, tem avareza. É uma lista grande, a qual Cristo morreu para nos libertar de todas elas. Essa semana alguém me perguntou: mas pastor, o senhor não sente vontade de pecar? O senhor sente vontade de pecar? Eu falei: de vez em quando sim. Aí essa pessoa me olhou meio espantada, porque eu acredito que ela ainda está conhecendo Deus. Ela deve sentir desejo todo dia. Aí ela ficou meio assim. Eu falei: irmão, eu não sinto vontade de pecar todo dia. Eu tinha aqui os meus conflitos, os meus pecados, a qual o Senhor me libertou. Agora imagina um filho de Deus, um cristão que todo dia acorda com vontade de matar alguém. Irmãos. Um cristão que todo dia tem que fazer uma força tremenda para não adulterar, para não trair sua esposa. Imagina um cristão, um filho de Deus, que todo dia é uma luta para devolver um troco errado. Será que está certo? Será que conheceu realmente Deus? Ou só veio uma nuvem por enquanto? Né? Do que é Deus? Sim, irmãos, creia que é possível ser liberto daquilo que age, para que venhamos pecar. Amém? É claro, e nós não podemos aqui ficar usando exemplos, de quanto em quanto tempo eu posso. Na verdade, tu pode pecar todo dia, mas tu não deve. Tu pode sentir desejo todo dia, mas não deverias. A partir do momento que seja algo constante, vai caracterizar uma coisa: está te dominando ainda. E a Bíblia é bem clara: agora nos fazemos servos de Cristo. Aquele a qual nos oferecemos, aquele a qual reina, é aquele a qual ainda obedecemos. É aquele que já opera na nossa vida. Amém, irmãos? Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, sim, conseguem acordar de manhã com desejo de obedecer. Sim, conseguem dormir e dizer: Senhor, obrigado, porque consegui ser fiel a Ti. Consegui não prevaricar, Senhor. A Tua graça me basta, me sustenta e me auxilia em todas as provações. Amém, irmãos? Esse é o Deus que quer se revelar. Deus conhece nossas fraquezas ou não? Sim, Hebreus diz que Ele veio e experimentou todas elas.
para que no tempo oportuno Ele possa nos socorrer. As fraquezas que o nosso Senhor conhece e compreende que nós temos, irmãos, não é para passar a mão na nossa cabeça, é para nos ajudar naquele momento. Ele experimentou tudo, Ele passou por tudo para nos socorrer. Mas talvez porque ainda não conhecemos Deus, nós não queremos ser socorridos. Nós queremos ser só abraçados. Nós queremos que o nosso Pai diga, está tudo certo, tu é fraco mesmo, tu é pó, tu és barro. Nós esquecemos, irmãos, que Deus nos fez casa, Deus nos fez morada. O mesmo Isaías diz que Deus habita em 2 lugares. Qual é o primeiro lugar? Todos sabem, né? Onde é que Deus habita? Aonde? No céu. E aonde mais? Onde? Na igreja não. Ele habita no coração do contrito, do quebrantado, daquele que reconhece que existe um Pai, que vai guiar a sua vida, que vai ajudar, que vai açoitar se for preciso. Amém, irmãos? Temos conhecido esse Deus, conhecemos esse Deus com toda a liberdade nessa noite. Eu conheço a vida de cada um, tenho orientado, aconselhado, presenciado, muitas vezes me feito de cego, muitas vezes vejo cenas que me entristecem. Vamos ser real. Me contemplo com situações que eu digo, não conhece Deus, nunca vi Deus, e ainda quer mostrar Deus para mim muitas vezes. Vamos ser reais, vamos ser realistas, irmãos. É visível quando conhecemos Deus. E Deus não é manifesto, não é representado pelo nosso tempo de conversão, a data do nosso batismo. Deus é manifesto nas nossas atitudes. Quando nós nos deparamos com alguma situação e aquilo não nos abate, não nos abala, aquilo vem como uma oportunidade de sermos filhos. Não, mas preferimos nos abalar junto. Não conhecemos o Deus da Bíblia. Vamos voltar para Isaías. O Deus da Bíblia deixará alguns de fora, não esqueça. Isaías capítulo 29. Eu separei algumas passagens somente no livro de Isaías. Então abre aí no 29, deixa aberto, nós vamos passando alguns versículos que eu escolhi para ganhar tempo e dar contexto. Eu creio que cada passagem aqui separada, irmãos, vai nos fazer conhecer um pouquinho de Deus. Isaías 29, 13. Acharam? Porque o Senhor disse, pois que este povo, que povo? O povo de Deus, os seus filhos. Porque Deus disse, este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foram instruídos. Amém? Irmãos, conheça Deus nessa noite. É impossível enganá-lo. É impossível dizer para Ele que tu amas Ele sem amá-lo. É impossível tu querer convencer o Senhor apenas com os teus lábios. Amém? O Senhor quer que tu honre Ele com o teu coração. Se o que nós desejamos com toda a nossa força não é o Senhor, nós não o conhecemos. Amém? Mas a notícia triste nessa noite é que o Senhor nos conhece. Eu tenho uma convicção que a história, tu vai gravar, a história ela é circular, de tempo em tempo ela volta no mesmo lugar. Isaías profetizou num período que antecedeu o juízo de Deus sobre a nação de Israel. E eu creio que a igreja hoje, a igreja de Cristo, o momento que nós vivemos, irmãos, antecede a ira de Deus pela uma última vez agora. Amém?
E eu creio que Deus olha para a igreja hoje como olhou nesse momento. E diz: este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, mas o seu coração se afasta de mim. Me obedecem apenas em... O seu temor, a sua obediência, consiste apenas em mandamentos de homens. Como nós nos deparamos com pessoas que nos questionam? Eles não questionam a nossa conduta. Eles questionam mandamentos de homens. Quando tu tenta partir para a Bíblia, eles fogem. E nós temos tido o privilégio, irmãos. Nós temos tido o privilégio de se aproximar do Senhor, de entregar o nosso coração por mandamentos dados por Deus, não por homens. Mas o povo parece que tem uma facilidade, uma preferência de obedecer a homens, né? Não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia é muito clara o que pode e o que não pode. O que não pode, irmãos, é pecar. O que não pode, irmãos, é deixar de obedecer ao Senhor. O que não pode é amar, deixar de amar o Senhor sobre todas as coisas, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus conhece, se nós o conhecemos. Deus sabe se a nossa declaração é com os lábios, é com o coração. Deus sabe por que estamos aqui, irmãos. Amém? Que nós possamos realmente buscar o Senhor com o nosso coração. O coração fala de sinceridade. Pode ver, aquilo que está no nosso coração não tem como não sair. Já foi citado exemplos. Uma pessoa onde o coração dele, a maior alegria dele é o time dele, ele fala de quê? De futebol, às vezes, meu Deus. A pessoa que a alegria dela é esperar às 6 horas para assistir as 3 novelas da Globo. O que ela fala? De novela. Quem matou quem não matou quem. É impossível esconder o que está no nosso coração, irmãos. Então, encha o teu coração com a vontade de agradar a Deus. Aí será visível. Essa palavra é para filhos, é para a igreja. Quantas vezes nos deparamos em círculo, em rodas de crentes, e nós tentamos puxar um papo de crente e não rola. Não rola. Não conseguimos. O assunto não flui. Quantas vezes não conseguimos ficar meia hora conversando sobre a Bíblia, sobre experiências de Deus? Não conseguimos. Mas no dia do culto, irmãos, né? No dia da adoração, na hora da adoração, na hora dos eventos, nós adoramos o Senhor com os nossos lábios. Isso constitui, irmãos, que apenas lábios. O nosso coração muitas vezes está cheio de muitas outras coisas que nos dominam. As nossas assembleias, que nem diz a Bíblia, os nossos ajuntamentos, a maioria das vezes não tem sido para o Senhor. Porque nós não conhecemos ainda a seriedade de Deus. Já no Salmo 1 diz: não vos assentei na mesa dos escarnecedores, antes meditai na lei do Senhor. Aí nós não nos assentamos na mesa dos escarnecedores, daqueles que não creem em Deus. Nos assentamos com os que creem. Porém, falta a meditação na lei do Senhor. Falta a meditação na palavra do Senhor. Só que nós achamos que já tem um culto uma vez por semana, domingo. E daí quando se reunir, vamos falar de Deus de novo? Talvez se nós falássemos mais de Deus, conheceríamos mais dele. Nos faríamos mais conhecidos. As pessoas veriam mais desse Deus. Amém, irmãos? Se eu consigo ver, imagina Deus. Vamos ficar aqui em Isaías ainda. Versículo 15 e 16. Olha o que Deus fala. Ai. Sabe o que é ai, né? Qual é o sentido de ai, né? Coitado. Ai. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito, o seu motivo, sua motivação do Senhor.
fazem as suas obras às escuras, escondidos, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Amém? Se tu ainda acha que tu consegue esconder as coisas de Deus, se tu ainda acha que não existe o ai, tu não conheces Deus. Amém? Irmãos, nosso Deus é vivo. O nosso Deus tem olhos, tem ouvidos, tem mão, tem boca, tem uma vontade própria. Romanos diz: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois ser restituído, irmãos? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. E muitas vezes a Bíblia diz que a palavra se renova a cada dia. Se existia filhos na época de Isaías nesse estado, existe hoje. E eu consigo muito bem, irmãos, fazer um espelho dessa época para a época da igreja de hoje. Destes filhos para os filhos de hoje. E agora nós ampliamos não só para essa congregação, mas para toda a era da igreja que estamos vivendo. Amém? Crentes vivendo como se o Senhor não estivesse vendo as suas obras. Ímpias. Amém? O oleiro conhece o vaso, irmãos. Aquele que nos formou, nos conhece e continua e continuará nos conhecendo. Isaías 31. Tem mais um ai. Ai dos filhos. Veja que em nenhum momento aqui essa palavra é para quem não é filho, não foi chamado, não tem sido manifestada a graça sobre a sua vida. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Amém? Temos nos aconselhado em quem, irmãos? Temos nos aconselhado no Senhor? Ou temos tomado o conselho no nosso coração, nas nossas preferências, nas nossas necessidades, nas nossas carências, nas nossas fraquezas? Aquele que busca conselho no Senhor, porque a palavra não mente, aquele que busca conselho no Senhor não acumula pecado a pecado. Agora, aquele que busca conselho em qualquer outro lugar, seja qualquer um, que não seja o Senhor, vai acumular pecado a pecado, pecado a pecado. E o versículo começa como? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Amém? Conhece Deus? Isaías 49. Isaías 49, 14 e 15. Essa aqui muitos se identificarão. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que você não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Vamos começar a aliviar um pouquinho. O Senhor nos conhece. Podemos estar no mais alto nível de rebeldia, né? Podemos ser filhos muito desobedientes, mas ainda assim o Senhor não vai nos desamparar. Amém? Até o dia da nossa morte. O Senhor não se esquece de nós. O que tem refletido é o nosso abandono. O que tem refletido é nós que temos muitas vezes deixado o Senhor.
A nação estava angustiada. Nós já estamos no capítulo 49. A nação já tinha deixado de conhecer o Senhor. A nação era rebelde, tinha ido após as proibições que o Senhor tinha feito. Os inimigos tinham começado a vir. O juízo de Deus tinha começado a se manifestar. E qual foi o argumento deles? O Senhor nos desamparou. O Senhor nos abandonou. Será, irmãos? Será que a situação que nós nos encontramos e não conseguimos sair dela? Será que os problemas que queremos tanto resolver, mas não se resolvem? Será que é o Senhor que nos desamparou? O Senhor diz que até uma mãe pode desamparar. E veja que ele começa a sua pergunta já quase que afirmando. Ele falou, será que uma mãe que gerou, que cuidou, vai desamparar o seu filho? E a palavra desamparar aqui é o quê? Deixar de ajudar. O filho está na necessidade. O filho está precisando. E quando é que nós necessitamos? Quando nós estamos mal, certo? Toda necessidade é causada, é reflexo de uma dificuldade, de uma privação, de um transtorno, de um incômodo, de uma aflição. A mãe criou, a mãe gerou, o filho está em dificuldade, quase que sempre a mãe vai socorrer. Vai socorrer, vai ajudar. Mas ainda que ela esqueça, o Senhor não esquece seus. O Senhor não te esqueceu nessa noite. O Senhor vai te socorrer. Tu és filho, tu fosse gerado filho. Ainda que tu tenhas prevaricado, ainda que tu tenhas desobedecido, ainda que tu tenhas achado que tudo estava em oculto e o Senhor viu tudo, as mais perversas, as piores, Ele viu tudo. Mas ainda assim, eu tenho certeza, por experiência própria, o Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais deixa de nos amparar. Amém, irmãos? Estavam vindo os inimigos. O Senhor só esperava uma coisa, um pedido de socorro. O Senhor só esperava uma coisa, uma atitude de arrependimento. Amém, irmãos? O Senhor não nos desampara. Esse é o Deus da Bíblia. Isaías 52. Apenas um versículo. Versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão, contemplarão a salvação do nosso Deus. Amém? Quem é o braço do Senhor que foi desnudado? Jesus. Olha a promessa, 700 anos antes. Amém, irmãos? Naquela época já existia cobrança. Ainda não existia graça. Ainda a lei era apenas um aio, um caminho para apontar para Cristo. Mas já havia cobrança. Já havia filhos rebeldes. Já existia rebeldia. Já existia ai. Já existia Deus de uma certa forma, entendam-se entristecendo. Dizendo, criei e não me compreende. Criei, abençoei e fui trocado. Prometo e cumpro e eles me deixam. Amém? Mas aí vem Isaías de uma forma ainda mais plena e diz, o Senhor desnudou o santo braço, o seu santo braço, perante os olhos de todas as nações. Até os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Presta atenção. Versículo 10, Deus desnudou o seu braço. Deus vai revelar o seu braço. Deus vai pregar o seu braço. Deus vai nos oferecer a sua ajuda. Amém? Deus estendeu a mão, irmãos. Deus vai estender a mão, estendeu a mão a todas as nações. Mas quem tem crido na pregação? Porque, versículo 2, foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para eles, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos.
Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Amém? Primeiramente os judeus, e depois foi se estendendo até hoje. Muitos não têm feito caso do braço de Deus, da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, chamado Jesus Cristo crucificado. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ele veio, que ele foi subindo para Deus como renovo, como algo novo, como agora um conserto permanente. E de onde é que veio esse conserto, irmãos? Essa raiz veio de uma terra seca. Nós temos que compreender nessa noite que sim, Deus age de uma forma incompreensível, da onde nós não esperávamos, da onde os judeus não esperavam. Por que não deram crédito ao Salvador? O judeu até o dia de hoje, tu conversar com um, ele espera alguém parecido com o rei Davi. Ele espera um lutador, um rei, um conquistador, alguém que venha trazer paz a essa terra. Amém? Mas o renovo, irmãos, veio de algo improvável. Nenhum de nós teríamos a brilhante ideia de dar o nosso próprio filho para salvar um monte de pecador. Nenhum de nós. Nenhum de nós seríamos tão improváveis. Amém? Muitas vezes eu acho que é tão improvável, eu sei que é improvável, o Filho de Deus morrer na cruz. E essa simples morte, esse simples ato, nos libertar de tudo isso que ainda está dentro de mim e de ti. Sim, é possível. Amém, irmãos? O braço do Senhor, o auxílio do Senhor, foi ter revelado o seu Filho. Foi ele ter morrido numa cruz, ter sido desprezado, incompreendido. Só que a Bíblia diz que ele se fez justiça. Vamos continuar lendo. Verdadeiramente, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos ou consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, irmãos? Quer ser sarado, quer ser curado, quer ter as dores curadas, irmãos? Deixe que ele leve tudo isso sobre ele. Amém? Creia que a cruz de Cristo tem poder suficiente, irmãos, para te transformar, para te sarar. A enfermidade aqui vai muito além, irmãos, do que uma doença física. Nós vemos muitos homens de Deus na Bíblia que eram enfermos fisicamente. Só que todos eles foram curados da sua enfermidade da alma. Todos. Todos os grandes homens de Deus, aqueles que vieram se transformar em homens de Deus. Para nós não achar que os homens de Deus nascem prontos. E daí nós nos sentimos impotentes. Todos eles tinham doença da alma, todos eles eram enfermos. Todos eles tinham dores. E a todos eles o Senhor transformou. Amém? Esse é o Deus que eu creio. Um Deus que revelou o seu auxílio. Um Deus que não nos abandona, irmãos. Um Deus que não vai te entender se tu permanecer como Ele te chamou. Porque Ele estendeu o seu braço. Porque na cruz Ele tomou e Ele veio proporcionar tudo aquilo que ia nos libertar e nos auxiliar. Amém? Vamos começar a conhecer o Senhor e vamos esquecer as desculpas, irmãos. Vamos abandonar as dores
na cruz, os complexos, as mágoas, as feridas do passado ou do presente, ou a do futuro. Tem gente que consegue se ferir com o futuro. Já não basta ter sido ferido no passado, ferido no presente, e o futuro ainda fere também as pessoas. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus entende que cada dia já tem o seu mal. A cada dia, vive cada dia, como se fosse útil, tanto para adquirir quanto para obedecer. Amém, irmãos? A única certeza que nós temos é hoje. Hoje. Se nós partirmos hoje sem conhecer o Senhor, nós vamos nos reportar lá para Apocalipse capítulo 20. Se tu dormir hoje sem conhecer o Senhor, o dia que tu acordar, irmãos, aí tu vai conhecer, mas de uma forma que tu não gostaria. Abre a tua Bíblia agora em Daniel capítulo 9. Daniel 9:4. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e guarda a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel conhecia o Senhor. Daniel era um judeu. Daniel era um jovem. Naquela época, no Antigo Testamento, irmãos, diferente de hoje, graças a Deus, o pecado da nação se tornava coletivo. Quando a nação em si pecava, todos eram punidos por Deus. Quando a nação se arrependia e se convertia, todos usufruíam. Amém? O pecado era coletivo, as bênçãos eram coletivas, as promessas eram coletivas. E Daniel nasceu judeu, Daniel nasceu livre. Nasceu povo de Deus, foi apresentado Deus para ele. Daniel não prevaricou e não abandonou o Senhor. Quando Daniel escreve essas profecias, essas palavras, irmãos, ele estava morando na Babilônia. Ele estava sob escravidão. Ele via seu povo sendo escravo, escravizado. Mas Daniel conhecia Deus. Daniel sabia o que o profeta Isaías tinha profetizado, que o Senhor jamais desampara os seus. Daniel sabia e compreendia que os filhos tinham prevaricado, tinham abandonado ao Senhor. E Daniel conhecia algo muito importante, irmão, chamado oração, chamado arrependimento, chamado pedido de ajuda. Amém? Vamos parar de nos lamentar e vamos pedir ajuda. Comece a usar aquele espelhinho que eu me referi esses dias, irmãos. Saia daqui e diga: Senhor, identifica essa palavra em mim. Saia daqui refletindo qual tem sido as tuas atitudes segundo o que tu ouviu. Saia daqui refletindo se realmente tu tens prazer de estar perto de crente, papo de crente, assunto de crente. Se tu gosta de ouvir a palavra, se tu gosta de estar em comunhão com os teus irmãos, se tu supera sono, cansaço, dificuldade, tudo, para estar reunido com aqueles que confessam ao Senhor. Amém? Se tu não tem conseguido, peça socorro, peça ajuda, confesse o teu pecado. Daniel conhecia o Senhor. Ele falou: Senhor, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia. Ele sabia que a nação de Israel era escolhida e eleita. E ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus restauraria todas as coisas. Amém? Essa palavra não é de acusação, é de salvação, porque eu tenho certeza que o Senhor guarda o conserto e a misericórdia. Deus elegeu e Deus amou a igreja. Eu creio na eleição de Deus. Eu tenho o entendimento que todo aquele que tem o privilégio de ouvir o Evangelho foi chamado desde a eternidade. Todo aquele que tem o privilégio de ser confrontado com a palavra. Todo aquele a qual o Espírito vem e se revela de uma forma diferente. Faz parte do
conserto. Isso é uma palavra de salvação, irmãos. Tu continua eleito. Mesmo se tu tens prevaricado, mesmo se tu não tens correspondido, tu continua eleito. O Senhor guarda o conserto. Só que a misericórdia só vem operar, só vem agir a partir do momento que tu ora, que tu confessa, que tu busca ajuda. Amém? Versículo 5. Com aqueles que guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Pecamos, olha a confissão. Pecamos e cometemos iniquidade. Procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que no teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém, irmãos? O Senhor tem falado. Vou repetir a situação que nós nos encontramos. É culpa exclusiva nossa. O Senhor não te abandonou, o Senhor não deixou de te ver como um eleito, o Senhor não retraiu a sua misericórdia, o Senhor não deixou de falar. Amém? Vamos reconheça a tua rebeldia nessa noite, em ouvir o Senhor. Ainda aqui no Daniel 9, versículo 9 e 10. Depois tu leia tudo em casa, não estou pulando alguns para sair do contexto, muito pelo contrário, é pelo tempo. Leia Daniel 9 inteirinho. 9 e 9. Ao Senhor, o nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Então peça. Pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a sua voz, a voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Amém? Deus é justo. Deus é justo, irmãos. A lei pedia água, as consequências eram estas. Foram escravos para a Babilônia. Só que Cristo vem com uma nova lei, sim ou não? Já não mais a lei de Moisés. Deixa eu citar algumas. Cristo diz assim nos evangelhos: ouviste o que foi dito aos antigos, da lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Veja como agora ficou mais fácil. Naquela época quebrava o teu dente, tu quebrava o dele. Era legal ou não era? Né? Sensação de justiça. Só que agora o que opera é a justiça de Deus, porque Cristo se fez justiça em nosso lugar. Então Cristo diz: agora já não é mais assim. Se alguém quebrar o teu dente, se alguém bater na tua face, tu oferece a outra face. Amém, irmãos? É que a gente se prende na questão de levar um soco e dizer dá outro. A gente se prende na situação de se constituir um trouxa, um frouxo. Não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia quer arrancar o desejo de vingança, de revanche, de justiça com as próprias mãos, irmãos. Amém? Vamos conhecer Deus. Vamos tornar Deus mais amplo. Vamos deixar que o Espírito Santo seja mais pleno na nossa vida. Eles não tinham a condição de oferecer outra face, porque eles não tinham o Espírito habitando. Eles só tinham a lei, eles só tinham a proibição. E se eles desobedecessem, eles eram punidos. Daniel sabia e não se revoltava contra Deus. Sabe por que nós se revoltamos? Porque nós não conhecemos Deus. Porque nós achamos que só nós somos injustiçados. O próprio Deus é injustiçado muitas vezes, sim ou não? A fome na África é culpa de quem? De Deus.
as tempestades, as enchentes, os estupros, os assassinatos, é culpa de quem? De Deus. É justo essa afirmação, irmãos? Para aquele que conhece Deus, entende Deus e conhece o ser humano, a maldade do ser humano? Quando nós sabemos que 80%, 70% de toda a riqueza do mundo, não sei se atualmente alcança isso, pense em toda a riqueza do mundo, 70%, mais do que o dobro, está na mão de 10% da população. É por isso que tem fome na África, irmãos. Não falta comida, não falta dinheiro. Falta a revelação de quem é Deus. Amém? No meio daquele que tem a revelação de quem é Deus, existe fome? Não existe. Mas não existe vingança. Não existe sentimento de justiça. Não existe sentimento de abandono. Jesus falou, já não é mais como era. Porque o braço do Senhor está andando no meio de vocês. Quem era o braço do Senhor? Jesus, profetizado 700 anos antes por Isaías. E quando o braço é desnudado, quando a profecia se torna real, Jesus vem com esses confrontamentos. Mais do que felizes são os que choram. É melhor dar do que receber. Aquele que não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. E todas as outras que nós conhecemos. Fomos libertos, irmãos, da lei, mas fomos entregues à lei de Cristo. Gálatas 3:10. Diz assim: todos aqueles, pois, que são, que creem, que praticam, que obedecem às obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Moisés para fazê-las. É evidente, é conclusivo, que pela lei de Moisés ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Veja que sempre é citado, irmãos, porque está escrito. Sabe para quê? Para que fique claro nos céus e na terra que Deus é justo. Deus agiu, Deus se manifestou conforme aquilo que Ele já tinha dito de antemão. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse salvar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, a fé vem através de quem? De Cristo. Antes que Cristo viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de caminho para nos conduzir a Cristo, para que pela lei para que pela fé nós fôssemos justificados. Amém, irmãos? Conheça Deus. Deus agiu durante a história da humanidade de formas diversas. Amém? Mas creia que a graça é superior à lei em todos os sentidos. A lei nos conduzia a Cristo. A Bíblia diz que nós, antes de Cristo, se tu não está em Cristo, mesmo que Ele já tenha vindo, morrido e ressuscitado, tu sim estás debaixo da lei. Não para cumpri-la, mas para ser condenado por ela. Amém? Cristo se fez maldição por nós. E Cristo nos resgatou dessa maldição.
O justo viverá pela fé. Quem é citado aqui nesse episódio? No versículo 14, quem é citado aqui? Abraão, não esse ali. Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus fez uma promessa para ele. Abraão era um homem de fé. Mas Abraão simplesmente obedecia nas histórias ou ele obedecia? Simplesmente ele dizia, não, Senhor, é assim mesmo, mas não vou fazer. Não confundam lei e graça. A lei, os mandamentos apenas te condenavam. A graça te salva e te liberta para que tu obedeça. Não vivemos mais debaixo da lei. Agora o que nós mais vemos é pessoas não querendo obedecer a graça e guardando a lei. E não vou citar porque já está ficando chato, né? Dando isso, não fazendo coisa em tal dia, não cortando tal coisa, não usando tal roupa, né? Nós somos libertos disso tudo, irmãos. Nós vivemos pela fé agora. Cristo nos libertou da maldição, para que agora venhamos andar em obediência a Deus, de uma forma muito mais plena, do que um item ou outro, que nos aprisionava e nos condenava. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Mais 3 minutos. Então Paulo diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada se aproveita. E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado tu tá de Cristo, vós que se justificai pela lei, da graça tendes o que? Decaído. Lembra que eu falei antes, irmãos? É possível descair da graça. É possível. Por não conhecer a Deus. Por achar que Deus ainda quer que tu dê 10 para repreender o devorador. Por achar que ainda tem tipos de roupas que tu não deves usar, tipos de comidas que tu não deves comer e tipos de dias diferentes uns dos outros. Descai da graça. Não entende que Deus te libertou disso tudo. Ele te abençoa se Ele quer e quando tu precisares. Sondando os nossos corações e as nossas necessidades. Não é isso que a palavra diz? O nosso Pai que está no céu sabe de todas as nossas necessidades. Ele cuida das aves do céu. Ele cuidará de cada um de nós. Não precisa ser dizimista, irmãos. Tem que ser filho. Amém? Tem que ser filho, irmãos. Que tu não venha descair da graça. Que tu permaneça firme na liberdade que Cristo te libertou. Nós agora somos livres do pecado e livres das ordenanças. Versículo 21. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, se realmente conhecem a Deus, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aqui a lista é maior que a de Apocalipse: prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações e iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes falei, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carta de Paulo aos crentes da Galácia. Amém, irmãos? Passamos uma boa parte no Antigo Testamento. Eu amo pregar o Antigo Testamento. Usar o Antigo Testamento com um pano de fundo como sombra, refletindo, trazendo um entendimento para que talvez o que nós temos que viver fique ainda mais avultado. Naquela época já existia cobrança, hoje muito mais, irmãos.
Eu vou ser bem ousado. Aquele que não quer ser cobrado perde tempo. Aquele que não quer ser cobrado e confrontado brinca de ser cristão. Não conhece Deus. Deveria servir outro Deus. Amém, irmãos? Porque perde tempo. O que nós lemos em Apocalipse 20? Aquele que está injusto, faça ainda mais injustiça. O tempo está passando. Está perdendo tempo. E aquele que é justo, faça ainda mais justiça. Aquele que é santo, separado, vá se separando ainda mais. Porque esse é o Deus que nos foi revelado. Se nos encontrarmos nas obras da carne, não herdaremos o reino dos céus. Porque Deus é justo e nos avisou de antemão. O reino dos céus nos foi preparado lá na cruz. Mas muitas vezes descaímos da graça. Porque somos religiosos, porque achamos que é na nossa força, nas nossas obras, ou porque nós achamos que tudo é perdoado, sem arrependimento, sem abandono, sem pedido de socorro, sem pedido de auxílio. Compreenda Deus nessa noite, irmãos. Lembram do filho pródigo? Né? Lembram do filho rebelde? Do filho que prevaricou contra o Senhor? Ele pediu a sua herança antes do pai morrer. Ele pediu a sua independência, ainda sendo solteiro. Aqui nesse cenário ele tinha que continuar dependendo de Deus, figura de Deus, o Pai. Ele tinha que estar sob os cuidados do Pai. Nós contemplamos que ele sai da presença de Deus, porque ele queria liberdade. Quem não quer ser cobrado, irmãos? Por que o filho saiu da casa do pai? Porque ele não queria regras. Sim ou não? Né? Talvez o pai não deixava ele assistir tudo o que ele queria. Talvez quando ele ia visitar um amigo, o pai falava, tal hora em casa. Só que quando ele saiu, quando ele curtiu a sua liberdade plena, ele se arrependeu. Entendam, irmãos, a porta da casa do pai está sempre aberta para tu sair, para tu voltar. Talvez na casa do pai nem tem porta. Ele falou, eu quero ir. O pai falou, está aqui a tua vontade. Chamada livre-arbítrio. O filho foi. O filho caiu em si. E graças a Deus esse filho também conhecia o pai. Ele começou a lembrar das coisas boas que ele tinha. Cuidado, irmãos. Para que o pouquinho que Deus nos exige venha obscurecer todas as coisas que Deus faz por nós. Se nós botarmos na balança, irmãos, as exigências de Deus e os frutos dessa obediência, os frutos são infinitamente maiores. Aquele que conhece a Deus sabe o que eu estou falando. Vale a pena se privar. Vale a pena, irmãos, que nem diz Paulo, lutar até o sangue contra o pecado. Amém? O filho volta e como o pai guarda, como a Bíblia não se contradiz em nenhum momento, seja no Velho, no Novo, profetas, evangelhos, apóstolos, Deus guardava o conserto e a misericórdia. O filho vem e se apresenta como o quê? Um servo. Mas o pai o constituiu servo ou filho? Ele era o que antes de ir embora? Filho. E o pai o recebe como? Filho. Porque o pai é justo. Porque o pai guarda o conserto. O filho chega dizendo, não sou digno, não sou mais merecedor. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Mas o pai guarda o conserto e o pai guarda a misericórdia. O filho foi perdoado. O filho começou a usufruir de todas as bênçãos. Mas uma coisa eu tenho certeza, as regras continuaram a mesma. Amém? Ele não chegou argumentando. Ele não chegou, pai, vamos negociar. Não, ele falou, quero ser teu servo. Aprendi que melhor é estar em ti. Só que nós vemos um outro filho aqui nessa casa. Um filho revoltadinho. Um filho religiosinho. Um filho que não desfrutava da graça. Amém? Quando o filho ouve o barulho de festa, ele vem e confronta os trabalhadores e fala, o que está acontecendo? E os trabalhadores, talvez figura dos anjos, dizem, teu filho, teu irmão que estava morto,
voltou. Deixa eu ler 2 versículos aqui. Mas ele, veja só, ele era filho do pai, figura de Deus. Mas ele se indignou e não queria se alegrar, não quis entrar. E saindo o pai, estava com ele. Amém? E olha o que ele fala para o pai. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, já nem é mais irmão, vindo esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, presta atenção na palavra justo, necessário, assim Deus quer, assim Deus aprova. Era justo que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse filho amava ou não amava? Sim ou não? Sim ou não? Amava. Ele falou: nunca transgredi as tuas regras, as tuas ordens, guardei, te sirvo há tanto tempo, me batizei já faz 20 anos. Só que faltava uma coisa nesse filho, irmãos. Senão o pai não ia instar com ele, o pai não ia argumentar com ele, o pai não ia sair da festa para dizer: opa, tem algo de errado em ti, meu filho. O que faltava nesse filho? Amar o seu irmão. Amém, irmãos? Talvez no nosso meio haja aqueles que servem a Deus há tanto tempo, não quebram as regras de Deus, mas não têm amado o seu irmão. Vamos despertar. Vamos conhecer a Deus. Se tu está longe da casa do Pai, porque tem muitas regras e muitas proibições, tu tens a oportunidade de voltar. E se tu estás dentro, sem compreender Deus, reveja os teus conceitos. Amém? Se tu olha para o teu irmão com um olhar de julgamento, e não confunda, irmãos, repreender pecado, repreender conduta. Aqui está falando de um irmão que se arrependeu, de um irmão que retornou, e o outro se sentiu incompreendido, porque ele não conhecia a graça, porque ele não conhecia o perdão, porque ele não conhecia o amor. Amém, irmãos? Amém. Que a gente vá dormir com essa palavra. Era isso que o Senhor tinha para nós nessa noite. Você conhece Deus? Aquele que agora começou a conhecer. Mas seja real, porque só os reais, só aqueles que são reais consigo mesmo, alcançam a misericórdia. Que tu saia daqui refletindo. Conhecia só um pouco. Conhecia só uma parte. Esse aí eu não conhecia. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que se apresenta para ti nessa noite. Amém? Que o diabo não venha arrancar as informações que tu recebeu. Que essas informações que tu recebeu venham gerar fruto sobre a tua vida. Para que tu venha realmente se tornar filho. Que eu realmente venha herdar a promessa da vida eterna. Amém, irmãos?